Olá pessoal, tudo bem com vocês? A possível prisão do presidente Bolsonaro após Alexandre de Moraes rasgar a Constituição e implantar a censura no país vem deixando os militantes da Globo desnorteados, tentando justificar essas decisões absurdas. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês que é o Lula quem está planejando acabar com a nossa democracia, além de trazer um ótimo discurso do deputado Nicolas Ferreira. Mas antes queria mostrar até que ponto vai a cegueira dos militantes da emissora do amor. Andréa Sadi apresentou uma teoria que ouviu dos ministros, de que o presidente Bolsonaro estaria tentando ser preso. O comentário foi tão absurdo que até o convidado Thomas Trauman precisou intervir, afirmando que o que Moraes fez foi censura prévia. Parece que é isso que Bolsonaro quer. Conversei com algumas fontes no Supremo, também dentro da polícia, que fazem essa avaliação de que ele estaria provocando, forçando essa prisão, que é uma tática também do bolsonarismo, ficar provocando ali. Só a gente lembrar, por exemplo, durante a eleição em 2022, que eles também provocaram o ministro Alexandre de Moraes a escorregar numa casca de banana por causa do pedido para adiar as eleições. Tinha aquela discussão. Adiar o horário. Final das eleições, o final das eleições, então, né? Por causa da ação da Polícia Rodoviária Federal. Exato. Então, o ministro Alexandre de Moraes também, o tempo todo, é como se eles estivessem esgrima, né? Assim, evitando a armadilha que ele está vendo ali na frente. Então, eles já estão acostumados também no Judiciário, no Supremo, com essas táticas bolsonaristas. Então, esse é o primeiro ponto, eles estão enxergando isso. 2, sobre prender ou não prender. Também já existe essa avaliação dentro da Corte de que, como eu contei na abertura do programa, existe ambiente para uma prisão preventiva. Por quê? Motivo, essa coação no curso do processo. Problema, teria ali uma média, uma maioria para isso, porque seria uma decisão da primeira turma, mas depois pode ir para o plenário. O aval e depois pode ter recurso. Aí você vai falar assim, não cabe mandado de segurança numa decisão como essa. Aí os próprios ministros que me dizem isso devolvem com a resposta. Mas a gente já viu de tudo e vai continuar vendo de tudo. Aí cai com o ministro que decide reverter a decisão. Aí você cria uma instabilidade. Então, assim, é no meio do processo. Nós estamos ainda no meio do processo. Então, é uma discussão que está posta a respeito da prisão ou não de Bolsonaro. E quando você fala, parece que ele quer isso com toda certeza. Bolsonaro não só tumultua o processo, como ele vive desse caos. Ele quer isso. Então, ontem, quando ele vai à Câmara mostrar ali a sua tornozeleira, ele está buscando criar, aumentar o apoio entre a base, dando munição para a base dizer, está sendo perseguido, isso é um absurdo, não tá condenado ainda. Olha só aqui, então assim, o Supremo, para não cair na armadilha do Bolsonaro, acabou o ministro Moraes dando essa decisão e agora eles estão às voltas com o que fazer daqui para frente, os próximos passos antes do fim do julgamento, porque, como a gente já contou aqui, o julgamento deve ser final de agosto, setembro, tem muito tempo até lá, todo dia eles vão trabalhar para tumultuar todos os dias. Essa é a meta, é só você olhar as entrevistas do Eduardo. E a última informação que eu queria dar que é essa. Você fala do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro dentro do Supremo é visto como um mero instrumento do pai. Simples assim, então é importante também a gente ter isso em mente. O Bolsonaro induz os filhos, orienta os filhos a fazer. Nenhum deles tem vida própria, né? Nenhum deles foge desse sobrenome, então vivem desse sobrenome. A gente estava exatamente debatendo aqui, assim, primeiro, logicamente, eu acho que todo mundo concorda que o texto da decisão do ministro Moraes, ele é vago o suficiente para permitir interpretações dúbias. Segundo, ele, na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia. Sim, porque no fato tudo, hoje é a internet, né? A gente já vive falando, a vida está aqui dentro desse celular, a vida está nas redes sociais, isso no momento que imaginar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dar uma entrevista, essa entrevista só vai sair no jornal do dia seguinte, pensar com a cabeça do século XX, nós estamos no século XXI. Então, acho que essa é uma questão que o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba dando combustível para o discurso bolsonarista de perseguição. Isso é inegável, que isso vai ampliar um pouco da forma como os bolsonaristas se movimentam. Eu acho que teve uma grande mudança pré essa decisão e depois, ou seja, o que a gente estava assistindo
em relação a como os bolsonaristas estavam meio perdidos sobre como se comportar em relação ao governo Trump e tal. A partir da decisão do ministro Moraes, novamente se une o bolsonarismo e fala, é uma perseguição política, só confirma o que a gente vem dizendo. E isso, se isso vai significar mais apoio ao ex-presidente ou não, é uma outra questão, mas isso dá, inegavelmente, combustível a manifestações, como a gente vai ver daqui a pouco na Câmara dos Deputados, dos deputados bolsonaristas. Enfim, isso alimenta o discurso bolsonarista de perseguição, que é justamente o que eu acho que pode ser um risco político para o final do julgamento. Antes de colocar o belo discurso do Nicolas, eu queria mostrar a vocês uma declaração preocupante do descondenado. Eu sei que vocês odeiam ouvir o corrupto, por isso cortei apenas o trecho importante, que tem só 20 segundos. Percebam que ele afirma que a democracia liberal falhou e que eleições de 4 em 4 anos não são mais suficientes. Quanto mais o Lula se aproxima da ditadura chinesa, mais ele flerta com o fim da nossa democracia. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependem absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão, basicamente, fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque, na verdade, vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para, de verdade, as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magro Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia a horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi quem mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas que é o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, isso é ótimo. Esse canalha que deveria estar preso, simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandar o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra,
com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu tô aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui tá por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui tá com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir pras ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que tá com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Nessa última parte, o militante Otávio Guedes passa vergonha 2 vezes. Primeiro, ele leva uma aula do professor de direito Gustavo Sampaio, que precisa explicar que Bolsonaro não teria nenhuma culpa por ser gravado por terceiros. Depois, ele ainda tenta atacar o ministro Fux, apenas por ter votado contra a decisão absurda de Moraes que determinou a censura. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, um processo está sob sigilo. Mas se o jornalista obtém aquela informação, se aquela informação ele julga ser relevante, tem interesse da sociedade, ele publica. E ele não pode ser punido, porque o dever de sigilo não é dele, o dever de sigilo era de quem estava ali tocando o processo. Trazendo isso para o caso do Bolsonaro. Por exemplo, se alguém encontra o Bolsonaro na rua, Bolsonaro está falando que é injusto, que é uma suprema humilhação, a pessoa filma e joga na rede. Essa pessoa não pode ser punida. Essa pessoa não pode ser punida, Otávio, e nesse caso o ex-presidente também não pode ser considerado como descumpridor de uma medida cautelar. É nesse ponto que eu tenho tentado chegar. Vamos separar o que é a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, do que é a liberdade de imprensa. Os canais oficiais de imprensa, claro, têm toda a liberdade de divulgação daquilo que é obtido, inclusive o jornalista goza de uma prerrogativa constitucional baseada no sigilo da fonte, exatamente para garantir o acesso público da informação, que é uma coluna de sustentação do Estado de Direito. Mas mesmo não falando de jornalistas, falando de cidadãos comuns, você cita bem, o cidadão passa na rua, vê o ex-presidente fazendo um pronunciamento, queixando-se de uma medida cautelar, queixando-se de usar uma tornozeleira, faz uma gravação, isso qualquer um pode fazer hoje e veicula numa rede social. Como é que se pode dizer que o ex-presidente terá obrado de má fé para que essa publicação seja feita descumprindo-se uma ordem judicial, entende? Agora, é claro, se o ex-presidente se tiver valido do conhecimento de terceiros, de pessoas conhecidas, a quem encareceu que publique nos seus perfis de rede social aquela matéria, pelo fato de ele não poder fazê-lo em perfil próprio, em virtude de uma decisão judicial, aí estará comprovada a má-fé e ele terá descumprido a medida cautelar. Mas fora desse campo, Otávio, não se pode imputar ao ex-presidente, gostando dele ou não, a prática da violação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o ponto delicado dessa decisão do ministro Moraes é a demonstração de que houve má-fé e uso de terceiro para atingir um resultado político. No entanto, o que chama atenção e tem chamado a atenção é a mudança de imagem do ministro Fux de um juiz punitivista na Lava Jato para garantista, no caso, no julgamento de Bolsonaro. Então, o que é um juiz punitivista? Eu acredito que esse rótulo é um rótulo criado porque para ser crítico, por exemplo, a quem quer combater a corrupção, para quem quer punir quem é criminoso. Porque, gente, você tem, em algumas ocasiões, você tem que ser punitivista, senão não faz justiça, senão libera todo mundo. No caso da Lava Jato, ele era considerado um voto sempre alinhado às decisões de Curitiba,
e por isso chamado de punitivista. Vamos usar esse rótulo. E aqui, esse voto é um voto típico de um garantista, ou seja, garantir os direitos. Aí eu fui rever o voto que ele deu quando, por exemplo, a Folha de São Paulo quis entrevistar o presidente Lula quando estava preso. E quem proibiu foi o Fux, né? E o Fux, aí eu fui ler a justificativa dele. Há elevado risco de que a divulgação da entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, da votação, considerando a proximidade do primeiro turno. Então, ele proibiu uma entrevista para não causar confusão no eleitor. Então, ele relativizou o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc., etc. E mais tarde, e mais adiante na mensagem, o Fux diz o seguinte, que mesmo que a entrevista já tenha sido feita, ela não pode ser vinculada, tanto pela imprensa quanto por outros meios de divulgação, que aí você pode entender redes sociais. Então, no caso da entrevista do Lula, né, o direito da liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, principalmente porque era uma ação movida pela Folha de São Paulo, foi colocada em segundo plano porque ele estava privilegiando ali a ameaça de uma eventual desinformação aos eleitores. Nessa do Bolsonaro, há uma outra questão, ou seja, ele vê ali a necessidade de garantia, como está aqui dos direitos fundamentais, não só da liberdade de ir e vir, como a liberdade de expressão e comunicação. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Motta, decretou que nenhuma sessão deve ocorrer durante o recesso, basicamente com o único intuito de atrapalhar a oposição, que está se reunindo e planejando o enfrentamento ao ministro Moraes. Eu realmente achava que o Moraes iria mandar prender Bolsonaro hoje, por causa do vídeo mostrando a tornozeleira, que cheguei a postar aqui no canal ontem, mas parece que ele não é tão corajoso assim. Diante da repercussão que o caso está tendo, preferiu recuar. O que vocês acharam da fala do Lula? Acreditam que ele pode tentar dar um golpe e cancelar as eleições do ano que vem? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.